Circo do Português volta para vocês. Sejam bem-vindos após esse recesso. Espero que todos estejam bem, a família, todo mundo se cuidando direitinho. Hoje eu queria bater um papo com vocês sobre operadores argumentativos. Tem a ver com a construção do texto, com redigir bem um texto. Nós já ouvimos falar em coesão e coerência. Provavelmente alguns de vocês já ouviram, se não todos. O que é coesão? Até em física vocês já ouviram falar em coesão. É o que une as coisas para que exista aquele objeto, une as partículas. No caso do texto, une as palavras, as ideias, as frases, os períodos, os parágrafos. São palavrinhas que colam as ideias, que dão sentido às coisas. Se você fala assim, folha, papel, está faltando alguma coisa. Mas quando você coloca uma preposição de, folha, de, papel, pão, com, manteiga, você faz a ligação e nós entendemos o sentido. Quando nós esquecemos de colocar isso, às vezes mesmo esquecemos na hora que está escrevendo rápido, alguma palavra que era para fazer a ligação, o texto fica sem sentido e não dá para entender nada. Fica sem coesão e, portanto, fica sem coerência, que a coerência é o sentido do texto, né? É o que entrelaça as ideias e aquilo faz com que a gente entenda. Então, coesão. As palavras que ligam as palavras para que elas façam sentido e sejam entendido por quem for ler, tá? Coerência é o sentido que nós conseguimos através de utilizar bem as palavras. Por isso que a gente precisa conhecer palavras, a gente precisa ter mais vocabulário. Quem tem mais vocabulário tem mais ideias e consegue articular melhor seu pensamento, portanto se comunica melhor, tem uma vida com mais qualidade, tem mais domínio, né, das situações, não fica com tanto medo, não fica excluído das situações, né? Através da linguagem também, nós nos incluímos mais na sociedade, nas situações, nas relações, tudo isso. A gente fica mais esperto. Bem, vamos lá. Continuando, sem muito blá blá blá. Existem esses operadores, são chamados de operadores argumentativos, porque eles ajudam na nossa argumentação. Até no Enem tem o tal do texto da redação, que vale bastante, é uma redação dissertativa argumentativa. Quer dizer, você vai falar sobre um tema, dissertar sobre esse tema, mas através de ideias, né? Através de apresentar as suas ideias a respeito daquilo e dando o seu ponto de vista, né? Que ao final você fecha, você amarra um ponto de vista e até propõe alguma coisa. Na redação você tem que propor alguma coisa no final, uma proposta de interferência para resolver aquela situação, aquele tema que foi proposto na redação. Bom, e esses operadores argumentativos vão nos ajudar muito a fazer essas costuras, essas amarrações entre as palavras para o seu texto ficar bacana. Então vamos lá. Por exemplo, esses operadores podem indicar causa, consequência, conclusão, oposição, finalidade, soma de ideias e etc, etc, etc. Vamos ver alguns assim principais. Tem muitos, mas nós não vamos aqui ter tempo para falar todos. Então nós vamos dando uma ideia para vocês e vocês depois também podem descobrir outros. Por exemplo, quando eu digo assim, Pedro vai trabalhar, eu tenho aqui um exemplo assim, Pedro vai trabalhar, pois precisa de dinheiro. Onde é que temos aí um operador argumentativo que está ligando uma ideia com a outra? Pedro vai trabalhar, pois precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro é uma ideia, Pedro vai trabalhar é outra ideia. Você coloca o pois e o pois faz uma ligação. Então, o pois é um operador
argumentativo, que dá uma ideia de explicação de causa, das duas coisas. E às vezes fica mais claro se é explicação ou causa quando você vai vendo o texto por inteiro, o contexto, né? Através do contexto, nós entendemos melhor o significado das palavras, inclusive. Agora, se você dissesse assim, Pedro vai trabalhar, pois precisa de dinheiro, você falasse Pedro vai trabalhar para ganhar dinheiro. Qual é agora o operador argumentativo? Não é o pois, é o para. E para dar uma ideia de quê? De quê? De finalidade. Né? Você poderia dizer também, qual outra palavra que você poderia dizer em vez de para ganhar dinheiro? Pedro vai trabalhar para ganhar dinheiro, dando essa mesma ideia de finalidade. Vou dar um tempinho, uma musiquinha e você pensa. Em vez de para, são inteligentes, já pensaram? Pedro vai trabalhar a fim de ganhar dinheiro, tá? Com a finalidade. Beleza? Uma outra. Pedro vai trabalhar, portanto, receberá um salário. Se ele vai trabalhar, bom, assim espero, né? Porque tem uns patrões aí que não pagam direito. A conclusão é essa. Se ele vai trabalhar, portanto, receberá um salário. Né? Essa é a conclusão lógica. Apesar de que, às vezes, a vida ultimamente não tem sido muito lógica. Mas, se não for, nós temos que fazê-la ser. Né? Através da reivindicação, da cobrança dos nossos direitos, tudo isso. Da lei, que a lei tem que ser seguida. Bom, Pedro vai trabalhar, mas viajará no final de semana. Olha que beleza. Mas Pedro vai trabalhar, mas sábado estará em casa, tá? Mas, porém, portanto, todavia, entretanto, no entanto, tudo isso dá uma ideia de adversidade, de oposição. Então, oposição, uma palavra só, tá? É o que se opõe. Adversidade, ou coordenativa adversativa, significa, vem da palavra adversário, é o que vai contra, é o que se opõe. Então dá uma ideia de oposição. Todas essas que eu falei. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, e esse mas é M-A-S, sem o I, tá? Com o I é um advérbio de intensidade, aumento. Então vamos para mais uma, para dar tempo, senão esse vídeo fica longo. Principais operadores argumentativos, vamos ver aqui, ó. Que somam argumentos e, também, ainda, não só, mas também, além de, além disso, aliás, além de ser muito inteligente, é uma ótima pessoa. Operadores que indicam conclusão. Tem muitas nuvens no céu, portanto, choverá. Portanto, logo, por conseguinte, pois, consequentemente, que é outra palavra. E é legal a gente ter várias palavras com o sentido para você não precisar ficar repetindo sempre as mesmas palavras. O que é muito mal em uma redação, você ficar repetindo várias vezes a mesma palavra. Então, uma das revisões que a gente tem que fazer é olhar quando nós escrevemos um texto, ver se a gente não está repetindo muito aquela palavra. Se está, substitua-a, tá? Beleza? Operadores que indicam comparação entre elementos a fim de uma conclusão. Que, menos que, mais que, tão como, está comparando uma coisa ou uma pessoa com outra.
certo? Ou para baixo ou para cima, ou, ó, na igualdade. Vamos colocar Luísa no lugar de Joana. Uma é tão competente quanto a outra. Tá aqui, estou vendo um site que eu estou passando para vocês que eu escolhi, que tem exemplos interessantes. Operadores que indicam causa, explicação. Por quê, que, já que, pois, por causa de. Estou triste, pois não fui bem na prova. Né? Estou feliz, pois me dei bem. Tá? Por causa de, porque que. Esse porquê de ideia de causa é junto, tá? Se você separa por que você fez isso, é uma pergunta. Aí já é uma expressão, uma locução interrogativa, tá? Operadores que indicam oposição. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Ainda que, posto que, apesar de, tá? Também. Gabriel fez um bom trabalho, mas não foi aprovado. Quer dizer, todo mundo esperava que desse uma coisa e deu em outra. Argumento mais forte de um anunciado. Até mesmo, inclusive, pelo menos, no mínimo, tá? Operadores que indicam uma relação de tempo. Quando? Assim que, logo que, no momento em que, tá? No momento em que eu ia falar, ele saiu e não me ouviu. E eu não pude falar, tá? Então, no momento em que a vi, me apaixonei. Amor à primeira vista. Tá? Já aconteceu com você isso alguma vez? Né? Assim que a vi, logo que a vi. Pois é, mas continuando, chega de brincadeira. Operadores que indicam finalidade, objetivo. Para quê? A fim de. Eu estudo a fim de ficar mais sábio, ter mais conhecimento, passar no Enem, concluir os meus estudos, ter um desempenho melhor na vida, e daí por diante. Aí você pode criar várias frases, pode fazer a redação que você quiser, usando outras palavras e sabendo ligá-las através de operadores argumentativos. São responsáveis por quê esses operadores? Porque para garantir a coesão do seu texto. E você tendo coesão no seu texto, você vai ter coerência. Beijo, grande abraço, muita saudade e nos encontraremos novamente amanhã, tá? O Circo do Português, dançando as palavras para vocês. Amanhã nós vamos fazer um joguinho, hein? Baseado nisso aí, tá? Beleza.